Olá, meu povo, olá, minha gente, graça e paz a todos vocês. Quero estar trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. O texto que nós queremos refletir com vocês no dia de hoje se encontra ali no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E nós vemos aqui a partir do versículo 13, nós queremos fazer essa leitura. Antes de lermos esta palavra e estarmos trazendo a ministração, eu pediria a você que se inscrevesse no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, nós queremos chegar ao número 100 inscritos. Nos ajude a alcançar essa meta em nome de Jesus. Compartilhe também esse vídeo, compartilhe esta palavra com outras pessoas também e com isso você estará levando a palavra de Deus a outras pessoas também. O nosso texto está no 1 de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 13, que diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Muito bem, amigos e amigas, ouvintes da palavra de Deus no dia de hoje. Aqui nós encontramos essa história de Saul e Davi. A palavra diz que o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul. E aqui fala que Davi recebeu ali, da parte de Samuel, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo. E a partir daquela unção, Davi foi mudado, foi transformado em um outro homem. Ele foi equipado. Quando essa palavra equipado, é uma palavra que nos lembra muito a armadura de Deus, lá em Efésios, no capítulo 6, na qual nós devemos nos revestir sempre, para estarmos sempre preparados, para estarmos equipados contra o inimigo. E esse texto fala que Davi recebeu a unção de Deus. E como o Espírito de Deus havia saído de Saul, diz aqui o texto que o espírito maligno da parte de Deus atormentava a vida do rei Saul. Então ele precisava de alguém, precisava chamar alguém que soubesse tocar bem, dedilhar bem a harpa, né? Alguém que tivesse habilidade na música. E aquele espírito maligno então seria expulso da vida ali do rei. E a palavra diz que imediatamente ali, por direção de Deus, por orientação de Deus já, né, ali por uma providência de Deus, eles foram buscar o Davi, que estava lá na roça, né, que estava lá cuidando das ovelhas de seu pai, e o trouxe ali para a presença do rei Saul. E diz a palavra que quando ele tocava, dedilhava a harpa, o espírito maligno então saiu de Saul, né, aquele espírito que atormentava a vida de Saul, saía, se retirava dele, e ele se sentia bem mais aliviado e bem melhor. Mas, pois bem, o que eu quero trazer para vocês no dia de hoje é mostrar como deve ser uma pessoa equipada com a unção de Deus. Como age essa pessoa equipada com a unção de Deus? Todos nós devemos nos equipar com a unção de Deus para enfrentarmos o maligno, para enfrentarmos Satanás. E aqui nós vemos que Davi nos mostra que algumas qualidades que Davi tinha, que ele passou a ter quando ele recebeu a unção de Deus, quando ali o Samuel entornou ali o chifre de azeite
sobre a cabeça de Davi. A partir daquele momento, então, o Espírito Santo o transformou num outro homem. E aqui a palavra de Deus mostra. E como você tem que buscar essa mesma unção para a sua vida, para você enfrentar o inimigo. A primeira qualidade aqui de Davi, que mostra a unção de Deus forte, ele é equipado com a unção de Deus forte para enfrentar o inimigo, é que ele sabia tocar. Esse saber tocar aqui não quer dizer que todos nós precisamos tocar harpa, ou tocar violão, ou tocar teclado, e por aí vai. Nada disso. Esse tocar bem nos mostra que quando nós temos a unção de Deus, somos equipados com a unção de Deus, aquilo que nós fazemos, nossos dons, nossas habilidades, elas devem ser feitas, com alegria e devem ser feitas também com qualidade, com excelência. Quantas pessoas desprezam os dons que Deus deu, as habilidades de Deus, e essa pessoa não usa bem. De repente essa pessoa tem o dom de pregar, tem o dom de cantar, de louvar a Deus, tem o dom de orar pelas pessoas, tem o dom de ajudar, de servir, e essa pessoa não faz isso bem feito. Então ela não tem a unção de Deus, ela não está equipada com a unção de Deus para vencer o inimigo, ela vai ser derrotada. Então esse tocar bem mostra uma coisa, mostra que aquilo que Deus te deu você deve fazer e fazer bem feito. Porque quem tem a unção de Deus faz a obra de Deus com excelência e não de maneira relaxada. Depois fala que ele era forte. A segunda característica e qualidade de quem tem a unção de Deus. Ele era forte. Diz a palavra de Deus lá em Provérbios, eu gosto muito desse texto, que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso está lá em Provérbios, eu acredito que é Provérbios 24:10. Nós vemos em toda a vida de Davi, principalmente depois que ele recebeu essa unção, que ele teve as suas fraquezas, mas ele não demonstrava essas fraquezas. Ele não demonstrava, a não ser para Deus. Ele demonstrava essas fraquezas para Deus e não para os homens. Porque ele não podia se mostrar fraco no dia da angústia. E ele passou por muitas angústias. Ele passou por muitas angústias e por isso a força dele era grande. E por isso ele era forte. Ele era forte porque ele não se entregava, Ele não mostrou fraqueza no dia da angústia. Há até um texto na Bíblia, lá em 1 Samuel 30, não quero me alongar muito, que Davi viveu uma situação como essa, de muita angústia, mas naquele momento ali, a palavra diz que ele renovou as suas forças no Senhor. Interessante, isso? Renovou as suas forças no Senhor, mesmo naquele momento de angústia, quando o inimigo invadiu aquela cidade lá, Ziglag, se eu não me engano, levou as mulheres dos seus soldados, as crianças, destruiu, queimou aquela cidade, e o povo ali falava em apedrejá-lo, queria matar Davi, e diz a palavra que ele se angustiou muito, mas ele se reanimou no Senhor, ele buscou forças no Senhor, porque ele era forte, ele tinha a unção de Deus. Por isso, ele estava equipado para vencer o inimigo. Depois fala que ele era valente. Está aqui no versículo 18, Ele era valente. A terceira qualidade de quem é cheio do Espírito Santo, de quem tem a unção do Espírito Santo. Ele é valente, ele não teme o inimigo, Ele não teme o adversário, ele não teme Satanás. Ele enfrenta, porque ele sabe que o diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele já foi aniquilado pelo poder do nome de Jesus. Nada dessa coisa. Há muitos cristãos aí fugindo e correndo do adversário, fugindo de Satanás. Você não tem que temer o inimigo, porque você é valente, você tem unção. O Espírito Santo te capacitou, te deu essa unção para você enfrentar qualquer inimigo. E diz a palavra que nada, absolutamente nada, te causará dano. Depois fala que Davi era homem de guerra. Nós vemos aqui a quarta qualidade de quem está equipado com a unção de Deus. Quer dizer, quem está equipado com a unção de Deus está acostumado com as batalhas, está acostumado com as lutas, com as tribulações, Não é que a pessoa gosta de passar por tribulação, ninguém gosta de passar por tribulações, por aflições. Ninguém gosta de enfrentar lutas, mas infelizmente, nesse mundo nós vamos enfrentar muitas batalhas. E somente quem é homem de guerra, experimentado nas guerras, está cheio do Espírito Santo.
porque através das batalhas nós nos enchemos do Espírito para vencermos essas guerras. E Davi foi um homem muito experimentado nas guerras, nas batalhas, homem de guerra, e ele vencia todas as guerras. Depois, outra característica, sisudo em palavras. Será o que é isso? Será que é aquela pessoa que parece que está chupando limão, né? A cara fechada, a cara séria, nada disso, aquela pessoa mal-humorada? Não é isso que Davi era. Ao contrário, né? Sisudo em palavras quer dizer que ele tinha prudência no falar. Ele tinha juízo no falar. Ele não saía por aí falando, eu não vou conseguir vencer essa batalha, eu sou um derrotado, eu não sou ninguém, né? Ele não saía por aí, ele era prudente no falar. Ele tinha juízo no falar, né? Ele profetizava a vitória do Senhor, ele declarava a vitória do Senhor e não as derrotas, né? Ele não confessava a derrota, mas ele confessava a vitória. E quem é cheio do Espírito Santo é sisudo em palavras, confessa a vitória, confessa, né? Profetiza a vitória, determina a vitória, porque é sisudo em palavras, né? Ele fala apenas as palavras que Deus colocou na sua boca. E depois fala que ele era de boa aparência. Olha, outra característica de quem é cheio do Espírito Santo, quem está equipado com a unção de Deus. Esse boa aparência não quer dizer que aquela pessoa é bonito. Não é esse termo, esse texto aqui, ele não está dizendo boa aparência que a pessoa é bonita somente. Não é só isso. É aquela pessoa que todos gostam de estar perto dela. É como se fosse um anjo de Deus, né? A palavra fala que Davi, ele era considerado como um anjo de Deus até por pessoas pagãs, até por homens ímpios e pagãos. As pessoas gostavam de estar perto de Davi, porque ele tinha boa aparência. O rosto dele, né, o semblante de Davi, tem um texto na Bíblia que fala sobre isso, né, que um rei falou, olha Davi, você para mim é como um anjo de Deus. Ou seja, ele era reconhecido, as pessoas gostavam de ficar perto dele. E a pessoa que tem a unção de Deus, a pessoa que tem o Espírito de Deus, é assim. Ele é equipado como são. As pessoas gostam de estar perto. As pessoas gostam da presença porque é como se fosse um anjo de Deus. Então, meu amigo, em nome de Jesus, reflita sobre estas palavras que eu quero deixar com você no dia de hoje. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu lar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero que o Senhor ministre essa unção, a unção que estava sobre Davi, essa mesma unção que capacitou, meu Pai, esse jovem, que capacitou, Senhor, esse homem que não era nada, Senhor. Era apenas um pastor de poucas ovelhas, mas o Senhor o levantou para ser um grande homem, um conquistador, um guerreiro, um vencedor. Que o Senhor também levanta esta pessoa, meu Pai. Levanta esse homem e esta mulher, Senhor, para ser como Davi, para ser forte, para ser valente, para ser sisudo em palavras. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor capacita cada uma dessas pessoas que ora comigo, Senhor. No nome de Jesus é a minha oração nesse instante, e a bênção de Deus esteja sobre você, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até a próxima ministração, se Deus quiser, no nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.